Olá, professor Sérgio Gabriel, mais uma vez com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. A gente vai começar aqui a análise do exame de ordem que nós tivemos agora, a segunda prova de segunda fase, em relação especificamente à prova de direito empresarial, que é a nossa área, né? Então, eu vou fazer uma análise geral, vou entrar no mérito, parte por parte da prova, para que a gente possa entender o que aconteceu, e aí é claro que da mesma forma, a gente possa se preparar melhor eventualmente para uma próxima prova, se a gente não conseguiu êxito, e ainda que tenha conseguido, para a gente entender qual é o contexto geral dessa prova, tá bom? Então, olha lá, pessoal, eu já estou colocando aí para vocês, né, já inicio justamente pela peça, e aí eu vou fazendo os comentários, a gente vai fazendo uma construção em cima disso, né? Vocês observaram que é uma questão que conta a história da recuperação de uma empresa, né, que está em andamento, a recuperação dela, e que aí nós somos procurados por um dos sócios, e vocês vão ver que há uma contradição aí, não necessariamente um erro de gabarito, mas há uma contradição que pode gerar dúvida na cabeça de muita gente, ou até equívocos indevidos na autoria da peça. Nós somos procurados por Miguel Pereira, que é o sócio não administrador. Olha como essa informação é importante. E aí, ele aponta um erro em relação a um crédito, uma duplicata que havia sido emitido pela própria empresa recuperanda, né, a Laticínios Comendador S.A. Essa empresa, por sua vez, o devedor não paga, ela protesta por falta de pagamento. Após o protesto por falta, após o vencimento, após o protesto por falta de pagamento, ela então endossa essa duplicata em favor de uma empresa que se chama Macabu Valença Sapucaia e Companhia Limitada. Essa empresa, por sua vez, resolve cobrar essa duplicata. E aí de quem ela cobra? Ela parte daquele pressuposto que, quando alguém endossa um título de crédito, o endossante, apesar de ser o credor original da obrigação, ele se torna co-obrigado. Então, ele também deveria arcar pela solvência daquela obrigação. E aí, em razão disso, como o credor anterior, que é a Laticínios Comendador S.A., ela entrou em recuperação, então ele pediu habilitação. E esse sócio, Miguel Pereira, vai e observa, não, ele diz, isso está errado. E por quê? E, de fato, a colocação dele faz sentido. Por quê? Quando você faz o endosso após o protesto, ele não vale mais como endosso. Vale como mecanismo de transferência, mas não como endosso. Ele se torna, na verdade, uma cessão civil de crédito. E a diferença do endosso para a cessão civil de crédito é isso. É que na cessão civil de crédito, você não pode cobrar o cedente. No nosso caso, a Laticínios Comendador. Você só poderia cobrar o devedor original da dívida, que era um mercado, né? Mercado duas barras limitada. Então, se eu não poderia cobrar da empresa recuperanda, esse crédito não poderia ter sido habilitado. E aí, então, vem a informação do problema lá no penúltimo parágrafo para dizer: diante da narrativa do sócio Miguel Pereira e dos documentos apresentados, você, como advogado, verifica a irregularidade do referido crédito na relação de credores e deve providenciar a medida necessária no interesse da recuperanda. Ele diz que é no interesse da recuperanda, só que ele não diz que nós fomos procurados pela recuperanda, e diz que quem apontou o erro para nós foi o sócio Miguel Pereira, que não é administrador. Então, isso gera, pessoal, uma contradição. Por quê? Porque no artigo 8º, já que o objetivo aqui é impugnar, e a peça de impugnação de crédito, ela tem o cabimento previsto lá no artigo 8º da Lei 11.101 de 2005, o artigo 8º vai dizer que, entre outras pessoas, tanto o devedor, que no caso é a Laticínios Comendador S.A., e seus sócios podem pleitear a impugnação. E aí, como o sócio não é administrador, ele não teria legitimidade para agir em nome da empresa. Então, ele poderia ser parte. Então, veja que essa informação aí contraditória pode ter induzido muita gente em erro na prova em relação à questão da autoria da peça. Então, eu creio que, diante da própria contradição que existe no problema, a FGV deveria aceitar aí na autoria, seria a posição mais justa e mais correta, deveria aceitar como autoria tanto a Laticínios Comendador S.A., quanto o sócio Miguel Pereira. Previsão, aplicação específica do artigo 8º. Em relação à tese jurídica, pessoal, não há dúvida, porque a Lei 5.474 de 68, que é a lei da duplicata, diz que é possível a aplicação subsidiária da LUG, do decreto 57.663 de 66. E a LUG vai dizer, então, que o endosso póstumo, né, após o vencimento e protesto do título, ele serve como cessão civil e aí, consequentemente, não haveria possibilidade de cobrança do cedente. Não é uma peça complexa, pessoal. É uma petição inicial, mas uma petição inicial que deve ser distribuída por dependência, né? Algumas pessoas questionam, mas na lei não há informação que deve ser distribuída por dependência. É que o artigo 8º fala que ela deve ser tramitada em apenso. Apenso é por dependência ao processo principal, que é uma coisa que a gente sempre observa muito nas nossas aulas e que no meu livro de prática empresarial eu também sempre ressalto isso, tá bom? Então, em relação à peça, é isso. Não era uma peça difícil.
A tese jurídica é que foi complicada, pessoal. A tese jurídica, ela é bastante complexa, tá bom? Vamos para a análise das questões? Então, olha lá, pessoal, a questão número 1. A questão número 1, ela trata de um tema específico que eu sempre bato numa tecla, né? Eu costumo dizer o seguinte: você não pode ir para a segunda fase do exame de ordem sem conhecer toda a legislação de direito empresarial. Você não precisa saber todas as leis de cor, nem guardar o número das leis. Você precisa saber que existe lei para determinado assunto. Isso ajuda muito na pesquisa na hora de resolver a prova. Então, eu tenho por hábito disponibilizar para os meus alunos um mapa da legislação empresarial. Como o edital de exame de ordem, ele não indica o número de todas as leis, ele indica, na verdade, muitos temas, eu transformei tudo aquilo num mapa da legislação especificando todas as leis. E entre as leis, a gente vai ter a Lei 6.024 de 74, que trata justamente do tema dessa questão, ou seja, da liquidação extrajudicial de uma instituição financeira, que aí é a YY Capitalização SA. E como vocês estão observando, a primeira parte da pergunta é: qual é o efeito da liquidação extrajudicial em relação às ações de cobrança em curso movida em face da instituição financeira? Então, observe nesse caso específico que o efeito com a liquidação é a suspensão imediata das ações. É a previsão do artigo 18 dessa Lei 6.024 de 74. Já em relação à parte B, ele pergunta qual o efeito da decretação da falência da instituição liquidanda. É que, pessoal, inicia o processo de liquidação extrajudicial de forma administrativa pelo Banco Central, e aí o presidente do Banco Central pode autorizar o interventor a requerer a falência da entidade. E aí, qual é o efeito do requerimento de falência? Automaticamente, ele determina o encerramento da liquidação. É o que vem previsto no artigo 19, inciso 2º, da mesma Lei 6.024 de 74. Então, essa questão não era uma questão difícil, pessoal, era a mera aplicação da lei. Mas todo o problema residia em saber que existia uma lei que tratava da liquidação extrajudicial. A gente não precisa nem saber o número, porque aí a gente vai no Vadimeco, olha no índice alfabético remissivo da legislação especial, a gente ia verificar que existe uma lei própria para isso. O número da lei. A gente só precisaria saber que existe uma lei para isso, tá? Por isso que eu digo, não dá para ir para a segunda fase sem ter feito uma leitura, ainda que básica, de toda a legislação e que, na minha dica, né, consta lá no meu mapa de legislação empresarial, tá bom? Segunda questão, pessoal. A segunda questão eu reputo como uma questão maliciosa por dois problemas. Primeiro, vocês estão vendo que ela é cheia de percentuais, se refere a uma assembleia de credores e ela é cheia de percentuais. Não precisaria disso, pessoal. Por quê? Porque a Lei 11.101 de 2005, ao tratar da assembleia, ela vai dizer que o cômputo não se dá pelo número de credores presentes na assembleia, mas pelo valor do crédito. E maliciosamente a questão, ela traz tanto o percentual de credores presentes quanto o valor do crédito desses credores. Isso acaba induzindo muita gente em erro. Eu até numa primeira leitura também fui induzido. Então, por exemplo, a gente percebe lá que nos credores da classe 1, 25% dos credores estavam presentes, só que posteriormente fala que isso representa 60% dos créditos. Então, se fosse só pelo valor dos créditos, ficaria muito mais fácil a interpretação dessa questão, e aí a gente diria, na pergunta A, se houve quórum suficiente para a instalação, a resposta seria sim, houve quórum suficiente para a instalação, previsto lá no artigo 37 da Lei 11.101 de 2005. Na parte B, tem uma outra malícia que não deveria aparecer na prova, pessoal. Pergunta se há legalidade da liberação quanto à suspensão da assembleia que foi decidida pelos credores. Na verdade, os credores têm o poder de deliberar quanto à suspensão. Ocorre que o problema traz uma informaçãozinha maliciosa que é suspensão sine die. Isso não pode, precisa ser a suspensão por um prazo máximo estabelecido dentro da lei. Esse aspecto acabou induzindo muita gente em erro, né? Então, foi uma questão que eu reputo que teve certas malícias na elaboração do enunciado, que, para o desgaste emocional do aluno, depois de ter elaborado uma peça com uma tese tão complexa, ele já não está com a mentalidade tão arejada assim para se ater a tantas minúcias que poderiam induzi-lo em erro. Então dá a impressão que a questão foi feita muito mais para induzir em erro do que para saber se tecnicamente ele era capaz de responder. Então eu não gosto desse tipo de questão. Não acho justo esse tipo de questão na prova. Tá bom, pessoal? Terceira questão. Essa era uma questão simples, objetiva e meramente de aplicação de lei. E um detalhe, pessoal, muito conceitual, o que eu reputo como sendo uma questão de nível fácil. Bastava que você soubesse que há uma legislação de propriedade industrial, porque a questão fala que uma nutricionista desenvolveu uma terapia. Então, a grande pergunta é, o método terapêutico dela pode ser patenteado ou não? Então, eu abro a Lei de Propriedade Industrial, a Lei 9.279 de 96, ela é dividida por capítulos, né, porque ela trata de marcas, patentes e desenho industrial. Vou no capítulo das patentes, começa lá justamente no artigo 8º, dizendo quais os requisitos de uma patente. Mas não é isso que está sendo perguntado inicialmente. O que está perguntado é se a nova técnica de dioterapia
se ela é desenvolvida pela Aurora, se ela é patenteável. E aí, quando a gente vai no artigo 10, inciso 8º, a gente vai ver que métodos terapêuticos não podem ser objeto de terapia. Então, a resposta era não. Já a segunda parte é aquela que eu falo para vocês, muito conceitual, em conformidade com a legislação sobre a propriedade industrial. Quais os requisitos para uma invenção ser considerado patenteável? É o artigo 8º, que abre a patente. O artigo 8º vai dizer exatamente que tem que ser nova, que tem que ser uma atividade inventiva e que possa ser produzida industrialmente. Então, a aplicação básica do artigo 8º, uma questão simples, sem nenhuma complexidade. Ah, não sei o número da lei de propriedade industrial. Vou lá no índice alfabético remissivo do meu vademecum, vejo que é a lei 9.279 de 96, abro o capítulo da patente, achei facilmente as duas respostas, sem nenhuma complexidade aqui no caso, tá bom? Já essa última questão, a questão 4, é uma questão que aparentemente é simples, mas talvez houve algum escorregão em relação ao gabarito na resposta dessas questões, em relação à fundamentação. Porque conta a história ali, como vocês estão vendo, de um empresário individual, que ele quer trocar o nome dele para exercer atividade empresarial lá no registro, pela alcunha dele, como ele é conhecido. Empresário individual, pessoal, é quem pratica atividade em nome próprio. Então, se eu me registro na junta comercial para praticar atividade empresarial, como meu nome é Sérgio Gabriel, o meu nome empresarial será Sérgio Gabriel. Eu não posso usar o meu apelido, professor SG, para ser reconhecido no mercado empresarial. Então, a pergunta justamente isso. É possível a substituição do nome civil por um apelido ou alcunha para efeito de inscrição como empresário? A resposta é não. Ocorre que o gabarito, ele acaba indicando como dispositivo correto apenas o artigo 1156 do Código Civil. Ocorre que o artigo 968, que trata da inscrição do empresário individual, lá no inciso 2º, ele já fala que ele tem que usar a firma individual dele como nome empresarial. Então, não apenas o 1156 que foi indicado no gabarito está correto, o artigo 968, inciso 2º, atenderia plenamente à fundamentação dessa questão, algo que precisaria ser revisto no gabarito. Já a B, quando ela fala assim, sendo detectada identidade do nome Amaral Ferrador com outro já inscrito, o caso de homônimo, já existia um Amaral Ferrador. Como é que se resolve essa questão então? E aí, no gabarito, eles acabaram identificando que o correto é o artigo 1163, parágrafo único, porque ele vai dizer que se o Sérgio Gabriel vai se registrar e já existe um Sérgio Gabriel registrado na junta comercial, como não podem existir duas empresas com o mesmo nome, eu tenho que acrescentar ao meu nome um designativo, eu tenho que emendar o meu nome para dar uma situação mais precisa e que faça com que meu nome seja diferente do nome do outro já existente. Então, nesse caso, o 1163, parágrafo único, traz isso de forma expressa. Porém, no gabarito, eles não consideraram o artigo 1156, que traz a mesma previsão. Então, tanto o 1163 quanto o 1156 atenderiam plenamente à fundamentação. Então, essa quarta questão, embora ela seja simples, ela pecou pela especialidade do fundamento. Tinha, nas duas perguntas, mais de um fundamento possível. Então, o gabarito deveria ter sido mais abrangente. É aquela história que aparece em vários gabaritos, como a gente vê, do ou. Então, na primeira parte, ele poderia falar 1156 ou 968, inciso 2º. Na segunda parte, ele deveria dizer 1163, parágrafo único, ou 1156 do Código Civil. Tá? Então, pessoal, só para encerrar aqui os meus comentários, quero dizer que, embora a gente tenha uma prova que aparentemente, pelos nossos comentários, pareçam ser bem objetiva, na verdade ela foi essencialmente técnica, o que torna um pouco mais difícil a pesquisa e a localização da resposta, muito específica de direito empresarial, não vimos assunto genérico que aplica-se a outra área do direito, foi uma prova totalmente específica, o que já é uma tendência da nossa banca, mas ela costuma flexionar isso, ou em relação à peça, ou em relação a alguma das questões, mas dessa vez não, foi uma prova totalmente especializada. Então, diria assim para vocês, do ponto de vista técnico, isso acaba levando a prova para um grau de dificuldade difícil. Então, assim, meus parabéns para aqueles que foram aprovados. Você, eventualmente, superou uma barreira aí que não é simples. E para aqueles que, eventualmente, não obtiveram êxito, não se sintam culpados por isso. Foi uma prova muito técnica, técnica até para um profissional. Eu mesmo, numa análise primeira, eu escorreguei ali na análise de várias questões envolvidas. Talvez pela velocidade com que eu precisei fazer aquela análise ali, mas eu tenho uma escorregadinha. Então, imagina aquela pessoa que ainda não tem a malícia do direito empresarial em si. Então, para vocês que não obtiveram êxito, eu costumo dizer o seguinte, há dois tipos de dor. Aquela dor que machuca e aquela dor que nos modifica. Então, não levem essa dor de uma eventual reprovação como uma dor que vai te machucar, que vai te diminuir. Não. O seu valor não pode ser mudado por uma prova. Use essa dor como aquela dor que modifica. Saia mais forte dessa experiência e vamos enfrentar digamos, numa outra oportunidade, algo que seja, digamos assim, muito mais justo e que certamente aí nós estaremos muito mais preparados, tá certo? Então, quero agradecer aí a atenção de todos vocês e dizer que empresarial é
mais legal.